Mais uma conversa do Portal Cannabis e Saúde. A gente vai relacionar cannabis com a política, porque, como a gente já falou antes, impossível que essa pauta avance no Brasil sem ter a relação com a política nacional. Hoje a gente vai conversar com o vereador André Fraga, vereador em Salvador e autor do projeto de lei 172 de 2021, que dispõe sobre a política municipal em Salvador do uso da cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos prescritos à base de cannabis, seja isolado com CBD e ou THC. Bom, muito obrigada, vereador, pelo teu tempo, por conversar com a gente do Portal Cannabis e Saúde. Eu agradeço a oportunidade da gente falar desse assunto, que é um assunto que durante muito tempo foi um tabu, né? As pessoas tinham preconceito, quer dizer, muita gente ainda tem, infelizmente, mas quanto mais a gente falar, quanto mais a gente levar informação e formação, sem dúvida nenhuma, a gente vai rompendo essas barreiras. Com certeza. Vereador, hoje o projeto ele já foi aprovado nas comissões de Constituição e Justiça e também na de Orçamento. Então, resta agora só a apreciação pela Comissão de Saúde para votação pelo plenário da Câmara. Então, qual é a previsão de que essa lei entre em vigor na Bahia? Em Salvador, né? Porque ela é municipal. Então, Denise, como você bem disse, né, as duas comissões que são comissões obrigatórias, né, padrão, todo o projeto de lei praticamente passa por essas duas comissões, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e Orçamento e Finanças. Esses dois projetos a gente já conseguiu passar, ter aprovação. Agora, na questão, na Comissão de Saúde, é algo em tese protocolar. Uhum. O regimento da casa aqui, o regimento da Câmara de Salvador, permite, inclusive, que o projeto vá a plenário, mesmo sem ter passado pelas comissões. Nessa reta final do ano, agora, nós vamos ter algumas sessões ainda, e eu estou, né, articulando, tentando ver se a gente consegue pautar o projeto ainda até o final do ano, no plenário da Câmara, e, quem sabe, ter o projeto de lei sancionado ainda esse ano pelo prefeito, para que ano que vem a gente já comece a discutir a implementação desse projeto. Claro, porque primeiro o projeto é aprovado e depois tem a questão da implementação, né? Vereador, como é que seria essa implementação? Eu li no projeto de lei, vou colocar na nossa matéria também, que tem para o cumprimento dessa lei lícita ao poder público, eu vou ler na íntegra, tá? Celebrar convênios com as organizações sem fins lucrativos representativas dos pacientes a fim de promoverem em conjunto campanhas, fórum, e também parcerias técnico-científicas. Então, seria com associações o objetivo desse projeto de lei, que as associações forneçam esses medicamentos à base de cannabis via SUS? Na verdade, o papel das associações, né, da sociedade civil organizada de forma geral, de alguma maneira, passado a aprovação do projeto, né, e a gente discute a implementação, discute todo mundo junto. Então, o fornecimento especificamente do medicamento, aí tem a ver mais com um procedimento interno do executivo, né? A prefeitura tem que ver de que maneira ela vai licitar, ou ela vai definir, enfim, aí não cabe muito a mim, enquanto vereador, ao legislativo, definir o rito burocrático do executivo, né? O que a gente coloca na lei é que campanhas, né, de pesquisa, desenvolvimento de ações, eles devam ser feitos em parceria com as entidades representativas de pacientes, né, de pessoas que fazem uso do medicamento. Por quê? Porque essas entidades, no Brasil, principalmente, né, mas também em outros lugares do mundo, elas acabam sendo o grande ponto de encontro, né, o espaço onde parte do conhecimento tem sido produzido. Né, não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento científico, o conhecimento de efeitos na saúde, né, o conhecimento sobre o uso de medicamentos, muitas vezes, em alguns casos, a gente sabe que no Brasil muita gente usa o medicamento sem ali um controle de qualidade, né, aquele medicamento caseiro, enfim. Então, a ideia é que a gente possa mostrar para as pessoas todas essas implicações, né, os benefícios também, então, a partir de uma parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, e também, por que não, o setor privado. Uhum. Vereador, pode explicar um pouco mais sobre o PL? Eu li ali uma parte na íntegra, mas eu gostaria de ouvir do vereador, que é o autor desse projeto, um pouco os principais pilares desse PL.
O projeto surgiu, assim, a gente se inspirou em outras cidades que já têm projetos, inclusive já aprovados, né, aqui no Brasil, e também de uma experiência prática nossa, porque o nosso mandato aqui em Salvador acompanha uma série de pacientes, de pessoas que, de alguma maneira, precisam desse medicamento, mas que têm muita dificuldade de acesso, né? Seja pelo custo, seja pela burocracia. Então, a gente tem aqui uma associação, duas associações de mães de crianças com microcefalia, que tem uma melhoria na qualidade de vida significativa em função do uso da cannabis, né? Reduz quase em 100% as crises convulsivas das crianças. Você tem uma parte aqui também, algumas associações com foco aí na busca da melhoria de qualidade de vida para os autistas, então é um outro público que a gente dialoga muito, enfim, distúrbio do sono, doença mental. Então, a partir dessa experiência prática, a gente começou a pesquisar iniciativas no Brasil, dialogamos aqui com as associações locais e a gente criou essa minuta de PL que apresentamos na Câmara. Qual é a ideia de forma geral? É justamente por conta desse contexto de dificuldade no acesso, em função da burocracia e do custo, que a gente possa, o projeto tem como objetivo principal atuar nesses dois elementos, né? Dificuldade, burocracia de acesso e custo do medicamento. Qual é a ideia? É que na rede conveniada, mesmo na rede privada, mas conveniada ao SUS, e na rede pública, nas unidades de saúde e na política pública municipal, nós possamos reduzir a burocracia por um lado e viabilizar o acesso do ponto de vista financeiro do outro. Então, a ideia é que a lei permita, e aí, claro, aí a prefeitura vai ter que desenvolver critérios, né, aperfeiçoar de alguma maneira ali, regulamentar essa lei, para que a gente possa fornecer esses medicamentos inicialmente para quem tem dificuldades financeiras, né, público mais vulnerável, de baixa renda e que mais precisa. E, por outro lado, também, o projeto de lei também estimula, né, busca estimular a produção de conhecimento científico, a produção de conhecimento e de mobilização e engajamento social no assunto, para que Salvador possa, de alguma forma, despontar como uma referência no tema, no Brasil e no mundo. É um tema que tem ganhado muita relevância e a gente acredita que Salvador pode se destacar sobre vários aspectos desse assunto. Uhum. Vereador, enquanto não acontece uma regulamentação nível nacional do Brasil, né, que é urgente, mas ainda não aconteceu e para esse ano não vai acontecer, vamos ver como é que vai ser, como serão os desdobramentos para 2023. Enquanto ainda não acontece a regulamentação nacional, a saída é a regulamentação municipal, é o que está acontecendo no Brasil? Essa é uma tendência? Tem sido a alternativa, né? Que a revolução tem começado pelas pequenas ações e a partir daí, né, no caso do Brasil, pelos municípios, né? Uhum. Então, nós temos uma república federativa, nós temos a União, os estados e os municípios. A gente já começou pelos municípios, alguns municípios do Brasil já implementando essa política pública, se eu não me engano, alguns estados também já avançando, né? E o governo federal muito cambaleante. Eu acredito que o novo governo federal vai olhar de uma maneira diferente para isso. A gente tem aí, inclusive, tinha o risco de a lei aprovada no Congresso ser vetada pelo atual presidente. Eu acredito que o próximo presidente não terá essa postura, né? Tenho essa esperança. Então, os municípios eles podem implementar e desenvolver políticas públicas, né? Óbvio, com muitas limitações, a gente sabe, porque uma legislação federal aí que a gente precisa estar muito atento, não poder conflito, não ter problemas, mas os municípios têm encontrado alternativas e caminhos para isso, então acho que sim, né? É a primeira grande alternativa da gente. E é um debate que acaba sendo, na minha opinião, eu também estudo muito a questão da segurança pública, Uhum. o debate sobre maconha de forma geral, o acesso a uma nova política de drogas e tal. Acho que a cannabis medicinal tem sido essa porta de entrada para esse debate, que é um debate ainda mais profundo na sociedade brasileira, necessário, mas muito mais desafiador, inclusive, do que a própria pauta da cannabis medicinal. Eu vejo isso, por exemplo, quando a gente apresentou esse projeto de lei, eu fiquei com muito receio, inicialmente, de que ele pudesse, em função de uma falsa polêmica que a gente sabe que tem,
ele ser rejeitado, principalmente por uma base de vereadores que tem uma conexão maior, por exemplo, com as religiões evangélicas, as igrejas evangélicas. E aí eu conversando e aí fui um a um, conversando, batendo papo, mostrando que não era liberação de droga, até porque o município não pode liberar droga, né, como a gente convém chamar as substâncias psicoativas, mas sim acesso a medicamento para quem mais precisa. Aí, surpreendentemente, ou não, né, boa parte, na verdade, toda a bancada já ligada às igrejas evangélicas já deu o ok de votar a favor do projeto. Inclusive, alguns deles têm parentes que fazem uso do medicamento, melhoram a qualidade de vida, né? Seja pela fibromialgia, seja por epilepsia, seja por distúrbio de sono, vários têm parentes que fazem uso. Então, eu estou muito confiante que a gente vai ter a aprovação do projeto e, na sequência, a sanção do prefeito municipal. Ainda esse ano, então, vereador. A expectativa. Essa é a minha meta. Essa é a minha meta. Vamos ver se a gente consegue. Ótimo. Para terminar, então, duas perguntas que eu sempre faço com quem eu converso que trabalha mais na questão política. A primeira o vereador acredita, então, que a pauta cannabis tem que sair do lado da pauta das drogas, da questão de políticas de drogas, e ir para o lado das políticas de saúde pública? Essa mudança de paradigma tem que acontecer em relação à cannabis. E a outra pergunta, para finalizar, é por que precisamos falar de cannabis na política? Por que o avanço da pauta cannabis tem que estar diretamente relacionado com a política? Eu acho que, antes de tudo, eu vou responder a segunda, depois responder a primeira pergunta. Acho que, antes de tudo, assim, quando a gente fala em política, a gente está falando de uma atividade que é nobre, né, que é buscar a melhoria da sociedade. Então, quem está representando uma parte da sociedade, né, como parlamentares, como eu, por exemplo, eu represento uma parte, um segmento. De certa forma, a gente tem como meta, como objetivo, sair desse mandato, por exemplo, de 4 anos, com algum tipo de legado que tenha melhorado a qualidade de vida das pessoas. Então, falar de cannabis na política é basicamente falar da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se uma criança tem 25 crises convulsivas num dia, tomou uma gotinha e não tem nenhuma, você está melhorando a vida daquela criança, você está melhorando a vida da família inteira, você está melhorando o sistema público de saúde, porque essa criança talvez precisasse ir numa quantidade maior de vezes a uma UBS, uma USF, um hospital. Isso, obviamente, gera custo, né, para a saúde pública. Então, se eu consigo, né, melhorar a vida dessa pessoa lá na origem, eu tô falando de política. Eu estou falando da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí tem uma série de outras questões. Você pode falar também de empregabilidade. Se você desenvolve, por exemplo, toda uma indústria farmacêutica por trás disso. Então, por exemplo, aqui eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque aqui no Nordeste você tem o conhecido polígono da maconha. O polígono da maconha, Denise, é um dos poucos lugares no Brasil que tem uma superintendência da Polícia Federal fora de capitais. Por quê? Porque lá você tem o uso, né, ali das margens do Rio São Francisco para produzir maconha, o que a gente hoje chama de produzir uma droga ilegal. Bom, se a gente tivesse ali, por exemplo, em vez da sede da Polícia Federal, uma superintendência da Polícia Federal, tivesse uma superintendência da Anvisa, quer dizer, uma sede da Anvisa, tivesse, de repente, um destacamento do Ministério da Saúde, e a gente produzisse, não só produzisse a planta, né, não só plantasse e colhesse a planta, mas dali já saísse medicamento manufaturado e outros tipos de produtos. Imagine a cadeia econômica que nós produziríamos, a quantidade de empregos, a qualidade de vida dessas cidades, que são cidades que sofrem hoje com a violência, claro, que sofrem hoje com a marginalidade, que sofrem hoje com a falta de opções e de alternativas econômicas para aquela população. Então, se você for lá, a pessoa ganha uma diária para ficar cuidando de uma plantação de maconha ilegal, que se a polícia chegar, ele vai ser preso. Então, nós estamos falando de política pública, de geração de emprego, de geração de renda, de geração de negócio, de geração de tributo. E aí, se a gente for além, nós vamos pegar exemplos dos Estados Unidos, de outros países que pegam todos os impostos produzidos com
a cannabis, seja ela para uso recreativo, seja ela para uso medicinal, e transforma isso em política pública de educação, de saúde, enfim. Alguns bilhões de dólares hoje nos Estados Unidos são aplicados diretamente na educação, na saúde, em função da legalização da indústria canábica. Então, eu penso que falar de cannabis na política é falar da melhoria da qualidade de vida das pessoas, e aí vai saúde, educação, emprego, renda, negócios, enfim, uma nova cadeia. E, respondendo a sua primeira pergunta, que foi qual mesmo, Denise? Só uma coisa que também para não perder o fio, depois eu repito a pergunta. Recentemente, o Brasil ele importou flores in natura de cannabis do Uruguai. E entre os críticos, né, pela falta de uma regulamentação no Brasil, inclusive citando o polígono da maconha, como o vereador falou, fala que o Brasil importar cannabis é a mesma coisa que o Brasil importar mandioca, porque seria algo que tem total potencial de produção nacional, fazer uma indústria, né, da cannabis no Brasil e ter esse impacto positivo que o vereador acabou de comentar. Né? Bom, minha primeira pergunta foi se a cannabis, já foi respondida, né? Se a cannabis tinha que sair do lado da pauta de políticas de drogas para ir para a pauta de saúde, né? E para o outro lado, mudar esse paradigma. Eu acho que, assim, não necessariamente mudar. Eu acho que, como eu falei no início, quando você traz a pauta de saúde, aí você, por exemplo, se eu falasse da pauta, de outra pauta, como, por exemplo, a bancada evangélica na Câmara, certamente não teria sucesso. Mas quando eu falei que era saúde, ele falou, não, realmente eu uso. Bom, meu sobrinho usa para crise convulsiva, meu tio usa para distúrbio do sono. Você consegue, de alguma maneira, abrir a porta e começar a fazer um debate assim com menos preconceito, tá? Então, eu acho que é uma porta nova que eu falo, porque é relativamente recente esse debate no Brasil, né? Eu lembro que, não me lembro agora exatamente, estou até com ele aqui do lado, que eu ajudei no crowdfunding daquele filme Legal, né? Eles me mandaram esse adesivinho aqui. Então, não lembro agora, tem o quê? Uns 10 anos, talvez, no máximo, né? Então, eu acho que esse tema trouxe, o filme trouxe esse assunto mais, nos últimos tempos, foi ele que acho que deu o start principal, né? Puxou. Então, acho que é uma forma de abordar, né? Eu acho que a questão da segurança pública, né? Eu acho que esses outros temas e aí você distribui isso em parte do que a gente já conversou aqui, mas o sistema carcerário no Brasil hoje é um dos que mais tem gente presa e se transforma assim, o cara é preso por conta de às vezes um pouco de maconha, um pouco de droga, vai para o sistema carcerário e lá ele aprende tudo que não devia aprender, ele acaba sendo obrigado a se conectar com uma facção criminosa, e quando ele sai de lá, ele já sai, né, recrutado. Então, a gente tem vários nuances, mas eu acho que hoje, a gente focar de alguma maneira no aspecto da saúde, da cannabis medicinal, é uma porta importante de entrada para esse debate. O documentário Legal, ele é de 2014, vereador. 14, vai fazer quase 10 anos, então. Isso. 8 anos. Bom, muito obrigada, vereador. Esperamos que o PL seja aprovado, então, ainda esse ano. Espero dar essa notícia. Vamos entrar em contato contigo para falar sobre a implementação, então, em breve. Vida longa esse PL 172 de 2021, que seja aprovado. Então, muito obrigada. E o Portal Cannabis Saúde está às ordens para difundir todas as informações para trocar essa ideia. Valeu. Valeu, Denise. Espero que até o final do ano a gente dê um presente de Natal aqui para os soteropolitanos, tenha um projeto aprovado e a gente se conecta de novo. Um abraço, obrigado, parabéns pelo trabalho.